Está marcada para domingo a primeira prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A segunda parte da avaliação será feita em 24 de janeiro. A primeira prova tem 90 questões e a redação. A coordenadora de redação do Colégio Poliedro de São José dos Campos, Vivian Ulloa, afirmou que, antes de tudo, é preciso fazer uma boa leitura da proposta. Para fazer uma boa redação, o candidato precisa, antes de qualquer coisa, fazer uma leitura bem cuidadosa da proposta, porque os textos da coletânea carregam informações valiosíssimas para a construção da argumentação. Em 2019, por exemplo, o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E tinha um texto na coletânea que trazia informação de que a distribuição geográfica das salas de cinema era desigual. Isso ajuda a gente a entender porque esse acesso não é plenamente democratizado, certo? Então vale a pena ler com cuidado toda a coletânea, interpretando bem cuidadosamente todos os textos. Além disso, é importante construir um texto organizado, que comece apresentando qual é o problema suscitado pela proposta e que ideias ele escolhe para explicar a origem desse problema. Em seguida, ele precisa desenvolver essas ideias, explicando e comprovando cada uma. Por fim, ele vai precisar apresentar uma intervenção para o problema analisado, ou seja, aquilo que ele tiver abordado como causas e consequências do problema é que precisa ser resolvido por ele, por uma medida de solução que ele deve trazer no fim da redação, para encerrar o seu raciocínio. Vivian comentou ainda quais os temas que podem ser escolhidos neste ano. Quanto a se preparar para possíveis temas a serem cobrados esse ano, é importante o candidato ficar de olho nos noticiários, prestar bastante atenção no que apareceu na mídia brasileira, na mídia internacional, para ter uma ideia do que pode ser um fator motivador dessa prova. Pensando nisso, a gente poderia levantar as possibilidades de cobrar em saúde pública, algo relacionado ao ensino remoto, uso de tecnologia no contexto escolar, crescimento do desemprego, entre outros. Mas o mais importante é que o candidato tenha em mente que, sabendo estruturar o texto e lendo bem a coletânea, ele com certeza vai se sair bem diante de qualquer tema, não importa qual seja ele. O coordenador do curso Poliedro, Carlos Massaíti Okubo, comentou sobre a importância de se preparar bem para a prova e também descansar. Eu acho que, com relação às provas, é importante a gente entender o seguinte. Por exemplo, a primeira que acontece nesse domingo, eu acho que, no máximo, o candidato quiser revisar ou fazer alguma coisa, é até sexta-feira, depois sábado. E se ele puder já descansar, é ótimo, para ele ficar tranquilo. Para a segunda prova, que acontece no domingo seguinte, como ainda a gente tem os dias úteis da semana que vem, até chegar na sexta-feira, por exemplo, se ele tiver com dúvida, né, se ele achou que faltou estudar alguma coisa, que ele não entendeu bem, ou que ele quer dar uma reafirmada, uma revisada, eu acho que ainda dá tempo. Agora, obviamente, quanto mais o candidato descanse, melhor para ele, né? Eu acho que no dia da prova, ele deve estar tranquilo de que não vai ficar preocupado em achar que tem algum conteúdo que ele não lembra. O maior problema de ficar revendo matéria ou reforçando nas horas que faltam pouco para a prova, né? Ou na véspera, é exatamente isso. Ele começar a lembrar de muito conteúdo que ele acha que não está sabendo, não está lembrando ou não viu direito, e aí começa a dar aquela paura, criar aquele pânico no candidato. Mas como fazendo a primeira prova domingo, depois tem a segunda prova no outro domingo, acho que durante pelo menos 3-4 dias, né? Segunda-feira ele dá uma descansada por causa do desgaste do domingo agora, né? Depois que ele descansou, pelo menos até quinta-feira, sexta de manhã, poder, né, aproveitar o tempo útil para fazer alguma coisa. Porque tem também o lado ao contrário. Se ele fica com o tempo ocioso, né, não tendo outro vestibular, não tendo nenhuma ocupação, ele vai começar a se preocupar com tudo que ele poderia estar fazendo, por exemplo, para se preparar para essa prova do segundo dia. Então eu acho que é importante que ele ocupe sim o tempo livre, né? Mas até os dias que permitam a ele ter um descanso. Detalhes como conferir os documentos, chegar com antecedência a fazer uma alimentação leve também são importantes, como explica o coordenador. A importância de se preparar bem para o dia da realização da prova, que eu acredito começa desde a antevéspera, inclusive do dia da prova, é de manter a calma, a tranquilidade e o equilíbrio emocional do candidato.
Eu acho que ele deixar as roupas preparadas, saber o que vai levar, deixar tudo separado já no cantinho lá, né, do quarto dele, da sala de estudos, do escritório, como documento com foto, né, sem ser original autenticado, né, caso houve perda, então tentar pegar um outro documento e anexar ou levar o BO junto, né, o BO de ocorrência da perda, a caneta. No caso do Enem, a caneta preta de tubo transparente, né? Mas é o tubo externo, que a gente chama de corpo da caneta, porque a ideia aí dessa situação da caneta é perceber ou se observar claramente pelos fiscais de que não tem nada em termos de papelzinho, de cola dentro do corpo da caneta. E, obviamente, levar mais de uma, principalmente esferográfica, que esteja em boas condições de escrita, para que o candidato não seja pego de surpresa na hora. E estar bem descansado, fazer tanto na véspera como, né, no dia da prova uma alimentação leve, e com essa certeza, essa segurança, inclusive indo com um traje assim, bem adequado, mas leve, né, principalmente para essa época do verão, ele vai conseguir fazer uma prova muito tranquila, né, uma prova segura, uma prova sossegada e com calma, que é o segredo dele poder conseguir conquistar os pontos que ele vai precisar. Carlos Okubo destacou que uma prova com 90 questões pode gerar dúvidas. Neste caso, ele dá dicas de como agir. Para uma prova de 90 testes e mais a redação como vai ser no domingo agora, com certeza vão surgir dúvidas. E é importante que o candidato, por exemplo, né, esteja consciente disso, porque são muitas questões. Então é muito melhor ele não ir achando que ele vai ser autossuficiente para poder resolver as 90 questões sem problema nenhum. Claro que ele vai ficar em dúvidas com uma questão ou outra. E isso acontecendo, nada dele ficar gastando tempo para tentar resolver uma questão. É sempre importante que ele, né, deixa que deu dúvida para trás e vai em frente. E sempre tentando procurar seguir a norma de pontuação do Enem, que é o TRI, a teoria da resposta ao item, que pela metodologia, né, pedagógica do TRI é sempre ir fazendo as questões mais fáceis para as difíceis. Ele não deve, por exemplo, resolver as fáceis e saltar as médias e tentar resolver as difíceis. Sabe, é muito importante que ele faça as fáceis, né? Ele tem que tentar resolver todas, mas quanto mais pontos ele fizer, é melhor. Então é importante que ele vá fazendo as fáceis para as difíceis. E a sugestão que a gente sempre dá, como são 90 questões, ele pode computar mais ou menos 90 questões aí para 4 horas e meia, mais ou menos, né? Então são 3 minutos por questão. Então é importante que ele tente observar mais ou menos esse tempo e sempre vá fazendo, independente, né, da matéria. Obviamente a matéria que ele mais gosta é a que ele deve fazer primeiro, mas sempre fazer as questões mais fáceis e daí partindo para as questões difíceis. Como nesse domingo tem redação, por exemplo, ele não pode esquecer, né, de tentar deixar o tempo sobrando com certeza para fazer a redação e ainda passar as respostas no gabarito. Mas sempre observar que o Enem valoriza muito a sequência das questões que são resolvidas das mais fáceis para as mais difíceis. O candidato não pode esquecer disso daí. Os portões dos locais de prova serão abertos às 11h30 da manhã e fechados à 1h da tarde. Muito boa matéria. Achei interessante essa fala do professor aí, do Carlos Okubo, que coordena lá também, né, o curso Poliedro, Giovana, que ele fala que cada pergunta leva-se em média 3 minutos para resolver. Estava discutindo com o Eloy aqui, com vocês aqui, que é um tempo, você avaliar friamente, curto, tempo curto, né? Sim, você imagina, né, você fazer uma redação em 3 minutos. Em 3 minutos, né? É pouco tempo. É interessante isso que ele falou também, né, Clemente, das perguntas, de tentar responder as mais fáceis, as médias e as mais difíceis. Porque depois, quando o Enem vai considerar a nota e tal, tem essa coisa... Vai corrigir a prova, vai corrigir, né? Exato. Isso. Se você responde uma questão muito difícil, acerta uma questão muito difícil rapidamente, e erra uma questão muito fácil, quer dizer, aí você perde ponto. Porque como você consegue responder uma questão muito difícil e não uma questão fácil? Então ele tem razão quando ele fala, deve considerar, responde as mais fáceis, as médias e depois as mais difíceis. Até por conta da questão do tempo mesmo, Exato. né? Porque as respostas mais fáceis, evidentemente, você não vai perder 3 minutos, vai levar menos tempo,
Justamente para sobrar mais tempo para as mais difíceis e para a redação, né? E uma coisa importante também que ele falou, tem que descansar. Amanhã tem que descansar, não pegar caderno, não ficar pensando nisso, né? Chegar com a mente vazia no domingo para poder colocar todo o seu conhecimento lá. E levar 2 canetas, né? Que é importante. Também, né? Ontem, inclusive, o Tribunal Regional Federal da Terceira Vara, da Terceira Região, manteve a decisão da Justiça Federal em São Paulo, que negou o adiamento do Enem e manteve as provas para as datas para o próximo domingo e também o domingo seguinte.